podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Realmente não dá pra saber como que a NVIDIA ia atuar ali no comando da ARM, mas, enfim, se der certo esse plano novo do SoftBank de colocar a empresa na Bolsa de Valores, é esperado que isso aconteça até o final de março de 2023, aí tá ótimo, porque daí não estaria no controle de uma empresa que pode ter conflito de interesses ali. Só que abrir o capital da empresa, colocar na Bolsa de Valores, também não é garantia de que ninguém vai controlar a empresa. O Twitter é uma empresa de capital aberto, viu? Primeira coisa que eu lembro, assim. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Se você tem um celular ou um tablet, é bastante provável que os chips dentro dele tenham a mesma arquitetura. E uma única empresa, a ARM, é responsável por fornecer essa arquitetura para os diversos players do mercado. No episódio de hoje, a gente tenta entender o que torna a ARM tão fundamental para o mercado, a ponto de que outras empresas defendem que ela seja controlada por um consórcio. Então aguenta aí que a gente já começa. Quando a gente fala das grandes empresas de tecnologia, o nome ARM não costuma ser aquele que vem na nossa cabeça, não é o mais conhecido. E ainda assim, ela é hoje uma das mais importantes empresas do mercado. A ARM não lança nenhum produto que é sucesso de vendas, tipo iPhone ou a linha Galaxy, e ela também não faz nenhum sistema operacional como a Microsoft. O negócio da ARM é outro, bem mais específico, um pouco técnico, e talvez por isso ela não seja tão conhecida como essas outras. Só que essas outras fornecem os produtos que a gente tanto usa e esses produtos utilizam das tecnologias da ARM. Ou seja, não é exagero a gente falar de necessidade, talvez existe até uma certa dependência do mercado com essa empresa, e a ARM ficou tão importante que o pessoal começou a se preocupar sobre quem tem o controle da empresa. O pessoal, no caso aqui, o mercado, as empresas de tecnologia que dependem das tecnologias desenvolvidas pela ARM. Nós também. A gente que compra coisa com um monte de chip aí, vixe. Impacta tudo. Tudo. Só que essa preocupação tem levado a uma possibilidade que é um pouquinho curiosa. Tem duas grandes fabricantes de chip, a Qualcomm e a Intel, que vem falando sobre a possibilidade de criar um consórcio para tomar conta da ARM. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa história, vamos dar um passo para trás e começar a conversa explicando o que é a ARM, Riga, né? O que a ARM faz de fato? Então, a ARM é uma empresa meio diferente, né? Primeiro, ela é uma empresa britânica, né? Tá lá no Reino Unido, fica em Cambridge, e quando a gente pensa em processador, a gente pensa, sei lá, AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm, tá tudo lá na Califórnia, um encostado no outro. A ARM é britânica. E ela atua no mercado de chips, né? Processadores, só que ela não fabrica chips. Então, outra diferença bem importante, principalmente em relação à Intel, né? A ARM é especializada na etapa anterior, né? Ela projeta os componentes dos chips para que outras empresas, aí sim elas fabriquem, construam chips baseados nas instruções da ARM. E com o tempo ela se tornou muito importante e passou a atender os principais players do mercado. Toda grande fabricante de processador, em qualquer ponto da cadeia, tem parceria com a ARM, né? Tá tudo, os grandes estão lá, até a Intel tá lá. Então a gente vem falando no Tecnocast sobre M1, né? Recentemente teve o M2, processador da Apple e tal. É tudo arquitetura ARM. Qualcomm, outra empresa que a gente pensa muito, né? Snapdragon e tudo mais, tá nos celulares de um monte de gente, usa arquitetura ARM. A Qualcomm licencia a tecnologia da ARM e constrói o Snapdragon com base no que a ARM projetou. Mesma coisa, Samsung Exynos e várias outras empresas, né? MediaTek também e tudo mais. Então, o modelo de negócios da ARM funciona basicamente com licenciamento de propriedade intelectual, né? A ARM, ela é dona desses designs, desses projetos de arquitetura de chips, e aí ela fornece, né, mediante pagamento de uma taxa ali, para que outras empresas, aí sim, desenvolvam os produtos baseados nessa arquitetura. Então, é como se a ARM
fizesse a parte difícil, né? Porque ela tem que pensar como fazer isso aqui e tal, estabelecer os princípios básicos ali, né? E aí a empresa que licencia o projeto, uma Qualcomm, uma AMD, uma Intel, enfim, adaptem esse projeto para suas próprias necessidades. E aí dá para fazer muita coisa com a ARM, é uma plataforma bastante flexível, tanto que tá em celular, tablet, computador, servidor. A Qualcomm tem processadores para diversas outras empresas e tudo é ARM. E quando a gente tá falando de celular, a Intel até tentou ali emplacar um x86, lembro muito bem da época de Intel Atom no celular, né? Meu Deus. Eu testei alguns celulares com Intel Atom, mas não deu certo, né? No final, o ARM prevaleceu, é isso aí. E aí, pra gente entender, né, queria até puxar o Alecrim, porque não tem um competidor ainda à altura da ARM, né? Porque quando a gente pensa em, sei lá, em arquitetura de processador, né, que é o foco ali da ARM, a gente pensa talvez no x86, que é usado principalmente pela Intel e pela AMD, mas a gente, muitas vezes quando a gente fala de x86 versus ARM, é de uma forma até meio negativa, muitas vezes pro x86, porque o que os processadores ARM estão fazendo de eficiência energética, por exemplo, é um negócio muito acima, assim, né? E a gente tá vendo a Intel, a AMD, que sempre foram empresas muito grandes, que referência, gastam milhões ali com P&D, sofrendo ali pra chegar, né? É bem isso. A questão é que quando a gente fala de ARM versus x86, a gente tá falando na verdade, de dois universos bem diferentes, né? Porque a arquitetura ARM, ela tem um histórico de foco em dispositivos pequenos ou dispositivos que são diferentes de um PC desde o início ali, né? Quando esse tipo de arquitetura começou a ser desenvolvido ali por volta da década de 1980. E aí, então, é interessante a gente entender exatamente o que seria um processador ARM, né? É simples, na verdade, ter uma noção disso, porque o que é mais importante a gente ter em mente é que para um processador funcionar, ele tem que ter como base um conjunto de instruções que vão orientá-lo a mover dados, acessar memória RAM, executar operações específicas e assim por diante. E aí, o que torna o chip x86 diferente de um chip ARM é a forma como essas tarefas são executadas. Ou seja, cada um desses padrões tem um conjunto próprio de instruções. A grosso modo é como se fosse esse conjunto de instruções fosse um idioma próprio, sabe? Então, se você tem um chip que fala um idioma e um software que fala o mesmo idioma, os dois vão funcionar. Então, é mais ou menos essa a lógica, embora essa comparação seja um pouco grosseira. E aí, por que existe essa coisa, por exemplo, do x86 gastar mais energia e ARM gastar menos energia? A gente percebe isso com clareza no universo dos celulares. Assim como o Riga, eu também testei alguns chips da Intel em celulares e, na verdade, isso aconteceu, acho que ele por volta de 2013, 2014. A Intel desistiu dessa área, se eu não me engano, em 2016. E dava para perceber que, assim, o chip da Intel aquecia um pouco mais. Em determinadas tarefas, parecia que ele não era equivalente em desempenho a um processador da Qualcomm, que era ARM. Então, tem realmente uma diferença. E por que isso acontece? Porque o x86 é basicamente uma arquitetura do tipo CISC, né? Que é uma sigla para Complex Instruction Set Computing. E uma arquitetura CISC tem como foco o desempenho, ou seja, é específico para a execução de tarefas complexas, e é por isso que o consumo de energia tende a ser maior. Já a arquitetura ARM é do tipo RISC, né? RISC, que é de Reduced Instruction Set Computing, ou seja, como o próprio nome fala, já é um conjunto de instruções mais simplificado e, consequentemente, mais econômico no consumo de energia. Então, desde o começo, o ARM é pensado para isso, né? Porque ele é RISC, então tem que ser eficiente. E enquanto que os chips x86 que são CISC, tipo, sei lá, vamos colocar isso aqui num mainframe, vamos colocar isso aqui num servidor. Precisa economizar energia? Não, precisa ter desempenho, né? Então já nasceu diferente, né? É exatamente isso, porque quando a gente fala de x86, a gente já tinha desde o início foco em PCs, em computadores. E aí depois também caindo em servidores e tudo mais, mas sempre foi computador. Já quando a gente fala de ARM, a gente já está falando de dispositivos diferentes, que podiam ser, sei lá, uma simples calculadora, aí depois vieram videogames, por exemplo, dispositivos que não são exatamente
exatamente o computador completo, não na visão que a gente tem de um computador. Então, tem essa diferença. Tanto é que a gente pode pensar, então o chip ARM não pode executar tarefas complexas. É claro que pode, e a Apple tá aí para provar, né? Com o M1 dando pau na Intel em vários sentidos. Mas o que acontece é que, por exemplo, quando a gente fala de um chip x86 executando uma tarefa específica, vamos supor que ele leve 3 passos para concluir esse trabalho. Um chip ARM pode fazer o mesmo trabalho, mas com 10 passos. Aí você vai pensar de novo, tá, mas se um faz em 10 e o outro faz em 3, o que faz em 3 é melhor. Porém, pode acontecer da ARM fazer esse trabalho em 10 passos, mas esses passos são executados de maneira mais rápida. Ou seja, o x86 é como se fosse um caminhão que, independente da tarefa que tem que fazer, ele vai usar bastante potência, e a ARM vai ser um pouquinho mais simples, sabe? Ela vai fazer isso com um pouquinho menos de complexidade, e se tiver, de fato, uma complexidade notável, ela vai fazer isso com mais passos. Só que como cada passo é simples, ela consegue fazer isso de maneira rápida. E tem outras coisas também que acontecem nesse universo que facilitam a questão do desempenho. Por exemplo, a gente pode lembrar que tem a Qualcomm e outros fabricantes também costumam usar núcleos de consumo menor de energia, mas que também são menos capazes de processamento, e também tem alguns núcleos que são mais capazes no processamento, que são mais potentes, mas aí eles acabam gastando mais energia. E aí o truque é direcionar cada tarefa para o que é correspondente ao seu padrão de consumo. Então, se é uma tarefa complexa, deixa para os núcleos de alta capacidade. Se é menos complexa, vai para o núcleo que é mais econômico, porque ele dá conta daquela tarefa e vai gastar menos energia. Isso funciona tão bem que agora, na 12ª geração de processadores da Intel, a companhia começou a fazer isso também, né? Ela tem núcleos potentes e núcleos econômicos. É isso que eu ia falar, essa característica modular, ela não é muito comum para a Intel. A Intel está começando a adotar agora como uma forma também de lidar com esses problemas da plataforma dela, que é de consumir muita energia, né? Que a ARM não tem por natureza. Ela foca primariamente na economia de recursos. E por essa característica, acho que já dá pra gente entender por que os celulares com Intel Atom não deram certo. Acho que isso já explica, né? Explica porque se a gente pensa no chip x86, que nem eu falei agora há pouco, a gente está pensando em uma estrutura que foi idealizada idealmente para PCs, né? Então, não é que você não possa levar isso para um tablet, para um celular ou para outro dispositivo pequeno, mas é que se a gente pensar em termos de otimização de recursos, que aí é a relação entre capacidade de processamento e consumo de energia, a ARM, pela própria natureza, pela própria origem da arquitetura, já tem isso de uma maneira mais predominante. E outro aspecto que está a favor da ARM é que, assim, é muito fácil você personalizar um chip ARM, porque quando a gente fala numa arquitetura desse tipo, é como se fosse um prédio, sabe? A ARM vai lá e fornece a estrutura desse prédio e cabe ao construtor depois definir o que cada andar vai ter. Então é mais ou menos isso que a Apple faz. Não só a Apple, mas outros fabricantes também, ela pode combinar as instruções ARM com instruções próprias e aí colocar módulos específicos para determinadas tarefas, por exemplo, módulos para inteligência artificial, processamento gráfico, gerenciamento de memória RAM e assim por diante. Então a ARM tem essa flexibilidade também, que é a possibilidade de você personalizar, de você definir os parâmetros de cada chip de acordo com o projeto. Então, de repente, eu estou fazendo um chip que é só para lidar com processamento gráfico. Eu posso me preocupar só com GPU, com a comunicação entre GPUs, ou então com acesso rápido à memória. Agora, se eu quero um chip mais generalista, que é o caso dos chips M1 e M2, aí eu posso ampliar a base de recursos, ao mesmo tempo que ainda tenho essa estrutura por trás, a estrutura ARM. Então, eu utilizo o que já está otimizado e complemento. É como se eu pegasse ali, fazendo outra comparação grosseira, é como se eu pegasse um diamante e fosse lapidando, sabe? Eu já tenho um material bruto aqui, que seria a arquitetura, e depois eu vou colocando o que eu quero especificamente, que seria a lapidação aqui. Então a ARM, além de ter a questão de ser mais econômica, de modo geral, no consumo de energia, ela também tem essa facilidade de personalização de cada chip. E o legal dessa personalização também é que empresas que não têm tradição em desenvolver hardware, fabricar hardware, conseguem entrar no mercado ou pelo menos criar soluções para si próprias utilizando a arquitetura da ARM, que é o caso de Google, de Amazon
para citar dois exemplos, que são empresas que desenvolvem processadores, desenvolvem arquiteturas de processador, licenciando a tecnologia da ARM, licenciando essa fundação, como o Alecrim bem colocou, mas para daí focar, por exemplo, a Amazon está trabalhando com um servidor específico e nesse servidor ela quer atender clientes, sei lá, corporativos que têm uma demanda específica. E aí os engenheiros da Amazon identificaram que com um set de instruções você conseguiria melhorar a eficiência do servidor ou, sei lá, ser mais rápido, o que quer que o cliente da empresa precise. No caso anterior, a Intel apenas faz os processadores novos e fornece esses chips. Aí ela tem até uma plataforma que te permite customizar algumas coisas, mas ainda assim não é livre igual a ARM, né? Que você pode pegar o projeto e desenhar do zero, como a Apple fez com M1, M1 Pro, né? Aquelas coisas bizarras que tem um processador que encaixa no outro, né? Enfim, isso é tudo coisa que é possível com a ARM e com a Intel, até o momento, não é. Enfim, então isso cria também novas soluções pro mercado. A própria Amazon pode ir lá e falar, olha, queremos atender esse segmento ou identificamos essa demanda nos nossos clientes, vamos contratar uma equipe aqui de engenheiros, desenvolve o projeto e aí terceiriza a fabricação para uma empresa como o TSMC, enfim, qualquer fabricante de chips, né? Então o mercado consegue ficar mais descentralizado e ainda assim oferecer soluções melhores, mais rápidas e eficientes. E é legal que tem muita empresa grande envolvida, né? Por exemplo, a Amazon e Google. Não são fabricantes de processadores, né? Mas, poxa, eles licenciaram uma tecnologia que ao longo desses últimos anos, né, ficou muito popular e que avançou muito, né? Tem essa troca, obviamente, entre os parceiros da ARM e acabou fortalecendo a ARM, né? Então acaba que, vamos desenvolver um processador. Como que a gente começa? Com a ARM. E não é a única arquitetura que tem disponível, né? Tem, por exemplo, o RISC-V, que segue o mesmo conceito, né? É arquitetura RISC, então foca em eficiência energética. É uma arquitetura até de código aberto, né? Mas não ganhou tanta atração quanto a ARM. O Google até desenvolveu um chip ali no Pixel novo, tem um chip de segurança que é baseado em RISC-V, mas, né, em comparação com a ARM, que é uma empresa, né, que ficou gigante e tal, ainda uma arquitetura bem pequena. Agora, o Alecrim estava comentando sobre a linguagem do chip e a linguagem do sistema, né? Pra gente falar assim de uma forma bem simples, bem fácil de entender. Ou seja, não basta você fazer o chip e querer instalar o Windows ali no chip da Apple. Não é tão simples, ele não vai se comunicar com a linguagem que o chip utiliza. Então eu queria perguntar até para vocês, né? A gente tá vendo a Apple dando super certo agora, adotando os seus Apple Silicons que utilizam a fundação ali da ARM. A Apple desenvolve os chips dela dentro de casa desde o A6. Antes disso, ela ainda licenciava a arquitetura, ela ainda paga os royalties para a ARM, mas antes disso era a ARM que fazia o trabalho do chip, né, desenhar o chip de fato. E a partir do A6, a Apple começou a fazer dentro de casa, pagando só os direitos pelo uso da fundação ali, como a Alecrim falou. Ou seja, desde aquela época, a Apple já estava desenvolvendo o Mac, desenvolvendo o iOS para rodar com ARM. Pelo menos desde essa época a Apple já testava, né, essa possibilidade. E no Android também, o mundo do Android é todo baseado em ARM hoje em dia. A Intel falhou ali, não deu certo. Só que do lado do Windows, apesar da gente ver uma iniciativa aqui e ali, né, da Microsoft, tem uma versão ARM aqui, é sempre aquela versão que não funciona muito bem, né? Acho que vocês já testaram, inclusive. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre qual é a impressão de vocês utilizando o Windows com ARM, como é que foi isso? Por que vocês acham que a Microsoft talvez não esteja focando nisso ainda com tanta força ou não tem interesse? Qual é a opinião de vocês? Olha, tem assim uma série de fatores, na verdade, não tem uma razão única. Mas assim, para resumir, você tem um problema de desempenho ou de otimização, ou seja, você tem a plataforma Windows, que já é compatível há bastante tempo com ARM, mas aí você entra no universo dos aplicativos, das ferramentas, e aí você começa a ter problemas. Ora é alguma função de algum software que não funciona corretamente, ou quando
funciona, não tem aquele desempenho que a gente espera de uma máquina potente. E por que isso acontece? Porque a Microsoft, eu não sei nem se é bem culpa da Microsoft, mas os desenvolvedores de Windows, eles enfrentam um problema que é o fato de encontrarem várias ferramentas de desenvolvimento para o ambiente x86 e um número muito limitado de ferramentas de desenvolvimento para ARM. Ou seja, você não consegue ter todos os recursos necessários para fazer um bom trabalho com ARM no nível do software. Então isso vai criando uma espécie de sensação de que ARM não é prioridade, apesar das tentativas de empresas como Qualcomm e a própria Microsoft de tentar fazer a arquitetura engrenar no ecossistema do Windows. Uma tentativa recente é um projeto que eu achei bem interessante, chamado Volterra, que é uma espécie de Mac Mini da Microsoft com chip Snapdragon. Só que esse Mac Mini da Microsoft, ele não é um produto voltado para o consumidor final. É óbvio que se alguma pessoa estiver interessada e conseguir ir lá nos Estados Unidos comprar, ela vai poder comprar e usar da forma como quiser, mas originalmente o Volterra foi desenvolvido para facilitar o trabalho de desenvolvimento. E de que forma? Justamente focando na entrega de ferramentas para desenvolvimento em ARM. Então, a Microsoft meio que já percebeu que o problema é mais embaixo, ou seja, tentar otimizar o Windows para ARM, a Microsoft vem tentando há muito tempo, mas essa é só uma parte do trabalho. A outra parte é justamente o universo dos aplicativos, e aí vai demorar muito tempo, porque se os desenvolvedores não têm ferramentas adequadas, e se existe essa percepção de que isso não é prioridade, eles obviamente vão dedicar tempo àquilo que eles entendem que vai dar retorno, que é o caso de desenvolver alguma coisa para Mac, ou então ficar no Windows, mas só no x86. Cara, é meio engraçado ou trágico isso, porque esse negócio de, vamos lançar uma máquina e as ferramentas para os desenvolvedores fazerem aplicativos para essa nova arquitetura. Essa ideia, foi a primeira coisa que a Apple fez naquele evento de transição, né? Que eles lançaram um Mac Mini, que é bem parecido com esse computador que a Microsoft lançou, e o foco era justamente, em breve a gente vai ter aí os Macs com Apple Silicon, né? Ainda nem se falava em M1 na época, mas enquanto isso, tem esse kit de desenvolvimento aqui. Então, enquanto isso, vocês brincam aí, né? Mexe aí. A gente facilitou tudo. Então, Xcode, beleza, já tá adaptado. Compila aí pra nova arquitetura, vê se funciona. Qualquer coisa, avise que aí até chegar ao lançamento a gente conserta e tal, né? E quando lançou, foi realmente bastante impressionante. E sem falar do Rosetta 2, que era basicamente um intérprete ali da linguagem antiga pra nova, e era espetacular. A gente não percebeu que os programas estavam rodando emulados. Não deu pra perceber isso. Eu acho que o Rosetta teve uma grande responsabilidade nessa história de dar certo, né? Porque, eu não esperava que fosse rápido, assim, né? Porque a gente pensou, vai ter uma mudança de arquitetura e tal, né? Nos primeiros meses ali, vai ficar umas coisas meio lentas, né? Porque os aplicativos não vão estar preparados. E quando a gente começou a ver os benchmarks de aplicativos emulados, né, entre aspas, no Rosetta, aplicativo x86 rodando no M1, falei, mas gente, como assim? Tá mais rápido que com chip Intel gastando menos energia. Não tá fazendo sentido. Como que eles fizeram esse negócio, né? Se fosse aquilo, já tava bom. Exatamente. Aí eu comecei a pensar, imagina quando todos esses aplicativos aqui que estão usando, né, x86, imagina quando tudo for nativo mesmo, ARM e tal. Mas acho que a Apple fez uma transição muito boa mesmo e me faz lembrar de muita coisa com ARM e Windows que eu já tive contato, né? Um dos que eu mais lembro foi o Nokia Lumia 2520. Era um tabletão ali com Windows RT, né? Que era uma versão ali ARM do Windows 8. E o Windows 8 que, né, não foi, com certeza, não foi um dos Windows mais queridos. Já começa por aí, né? Já começou meio mal ali e tal. E eu lembro que ele tinha um Snapdragon da série 800, né? Um dos primeiros da série 800, que era muito bom no celular, né? Os Androids rodavam muito bem, tudo ali, era, potente pra caramba e tal. E aí, quando você ia pro Windows, tinha algumas limitações bem complicadas ali, né? Primeiro que você não podia instalar aplicativos de fora da loja do Windows, porque era uma questão de segurança, mas também porque, na real, não tinha muito aplicativo pra nova arquitetura ainda, né? A Microsoft até tentou ali, agora tem Office pra essa arquitetura, vai funcionar show e tal, né? Mas é só uma parte, né? Os aplicativos, quando a gente fala de Windows, a gente fala de muito aplicativo legado, muita ferramenta complexa ali, que é muito difícil mesmo apostar só no nativo. E mesmo os nativos
aplicativos, cara, o desempenho não era lá aquelas coisas. Então, tipo, dá pra rodar o Word completo? Dá. Opa, show. Muito melhor que o Word do iPad, por exemplo, né? Todos os recursos do Word estão lá e tal, mas fica bom. Se você estiver rodando só o Word, fica. Agora, se você tentar abrir, sei lá, o Internet Explorer, né? Porque não tinha Chrome, não tinha outro navegador, aí já começa a ficar meio lento e tal. E aí, ao longo dos anos, isso não mudou tanto. Porque assim, a gente já fez até alguns Tecnocasts comentando sobre isso, mas eu já fui em vários eventos anuais da Qualcomm de lançamento de processador. E sempre tem a Estrela, que normalmente é o chip para celular, né? E tem dá uma olhada nisso aqui também, que é o chip para computador. Tá no 8CX, geração sei lá quanto. E assim, você usa aquilo ali, né? E começa a abrir os aplicativos e, putz, até que funciona e tal, mas você vê que ele não impressiona como impressionou o MacBook Air M1 logo no começo, né? Daquelas engasgadas meio estranhas, isso num ambiente controlado, né? Porque é no evento da Qualcomm, eles estão com os aplicativos que ninguém tem acesso ainda, já compilado, otimizado da melhor forma possível, e mesmo assim não fica tão bom. Então, a Apple tem muito mérito nessa transição, né? De ter feito tudo para os desenvolvedores seguirem isso e de fato, hoje, sei lá, acho que eu nem uso mais aplicativo que está sendo emulado pelo Rosetta, tá tudo nativo mesmo, mas a arquitetura do processador que a Apple desenvolveu ao longo de todos esses anos, né? E que a gente via nos benchmarks ali, desempenho bruto, putz, o iPhone tá bem legal, né? Em comparação com o Snapdragon da mesma geração, isso com certeza deu muitos frutos agora, né? Que tem no computador. E, na real, foi lançado no momento certo, né? Até demorou, a gente falava disso há anos, né? Putz, coloca esse chip do iPhone no Mac, Apple, sabe? Chega, vamos, né? Mais bateria, mais desempenho e tal. E demorou, mas quando chegou, acho que no momento certo. Chegou bem feito. Acho que de qualquer forma, costuma ser o histórico da Apple, né? Ela demora para lançar alguns recursos, para adotar algumas tecnologias, e ela tenta, quando lança, reinventar, repensar ali o jeito que é feito. Em alguns casos ela falha miseravelmente, tipo colocar uma porta Lightning embaixo do mouse, você não usa o mouse enquanto ele tá carregando, ou a canetinha, a Apple Pencil para carregar no iPad, fica aquela antena no iPad. Mas, enfim, o chip M1 foi um grande acerto aí da Apple. Bom, mas deu para entender, acho que o ouvinte conseguiu ter uma boa visão do que é a ARM e qual é o papel que ela desempenha aí no mercado de tecnologia, muitas empresas dependentes dela. O único ambiente que talvez não dependa tanto seja o ambiente de Windows, todo o resto, os smartphones, tablets, são muito dependentes da tecnologia que a ARM desenvolveu. E por isso que fica esse receio. O que aconteceria se a NVIDIA, por exemplo, tivesse adquirido a ARM, ficaria no controle da NVIDIA. E aí ela manda e desmanda, né, no que ela pretende fazer com a empresa. Então o mercado inteiro fica nas mãos de uma empresa só. Hoje, a ARM é controlada por um conglomerado japonês que é o SoftBank. Quem é do setor sabe que o SoftBank é muito famoso, ele investe em muitas startups, eles jogam muita grana e muita coisa. Só para citar alguns exemplos aqui no Brasil, Rappi, Gympass, Banco Inter, até o Nubank tem grana do SoftBank, investimento do SoftBank, e eles compraram a ARM em 2016 por 32 bilhões de dólares. Só que em 2020 começou uma conversa de que o SoftBank queria vender a ARM. Eles chegaram até a sondar a Apple sobre essa possibilidade, mas o negócio não faria muito sentido para o pessoal lá da Apple, que acabou recusando a oferta. Aí a NVIDIA entrou em cena, fazendo uma proposta de compra de 40 bilhões de dólares, e esse negócio até chegou a ser anunciado como certo, saiu no Tecnoblog, né? A gente até ficou, de certa forma, empolgado, porque a NVIDIA também é uma empresa bacana, tem um histórico legal, mas tem esse receio, ficar nas mãos de uma empresa só. E justamente por isso que o negócio começou a dar problema quando chegou na parte dos ajustes regulatórios, né? Aquela coisa de você ter que lidar com órgãos reguladores, ficar tudo nas mãos dessa empresa, enfim, a NVIDIA acabou desistindo do acordo porque ela ia ter que mexer com muita coisa jurídica e não ia valer a pena. O resumo foi esse, né? E todo mundo tava meio que contra a NVIDIA, né? Porque a Qualcomm, né? O principal nome aí, talvez, quando a gente lembra de ARM, ela se opôs formalmente. Ela soltou um comunicado, então, enquanto o órgão antitrust americano tava analisando o caso, a Qualcomm falou, olha, isso aqui não é uma boa ideia, melhor vocês olharem com calma isso aí e tal. A Microsoft e o Google não falaram, né, publicamente, oficialmente, mas nos bastidores era sabido que eles não estavam gostando muito
muito dessa ideia. A Huawei também se opôs. Huawei, empresa chinesa, foi muito prejudicada nesses anos aí de Trump. E o argumento, claro, era que as empresas chinesas, elas poderiam ser prejudicadas com o controle da ARM passando por uma empresa americana, né? A NVIDIA também, né? Da mesma galera ali da Califórnia, da mesma região ali. Então, será que se uma empresa americana assumir o controle dessa empresa, as sanções que os Estados Unidos aplicaram na China, toda aquela tensão que tinha, né? E em alguns momentos a gente não sabia se ia ter como fabricar chip, assim, né? Porque muita coisa é de tecnologia americana. Então, isso ficou muito marcado e a Huawei se opôs. Então, o mercado inteiro, né? Os principais clientes da ARM, né? Não reagiram bem. Então, todo mundo achava que, pelo fato de estar nas mãos de uma única empresa que licencia a ARM, né? A NVIDIA poderia ter alguma vantagem e uma vantagem talvez indevida, né? Porque ela é só uma das empresas que licencia a ARM, então é complicado mesmo. E eu, na real, fico bem feliz que esse acordo não foi fechado, assim. Eu fico feliz que a ARM ainda seja independente, mas nesse modelo aí, talvez, quem sabe, né? Não sei. É interessante que parecia que desde o começo a NVIDIA já estava com uma sensação de que esse negócio ia ser questionado tanto por empresas quanto por governos, né? Mas principalmente por empresas. Tanto é que ela falava, olha, a gente vai comprar ARM, mas a gente vai manter os acordos de licenciamento, a gente vai manter a sede da empresa no Reino Unido e a gente pode até incrementar esses contratos que a gente tem de licenciamento, de repente colocando uma tecnologia nossa, por exemplo. Então você vai lá e pega o licenciamento de uma arquitetura ARM e junto leva no pacote alguma coisa da própria NVIDIA, por exemplo. Então ela tentou desde o começo argumentar que ia tudo ficar do mesmo jeito, que na verdade as coisas poderiam até melhorar, mas é óbvio que esse discurso não convenceu, até porque assim, a NVIDIA tem um histórico de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico muito forte, que colocou ela numa posição de destaque no mercado. Aí, nesse ponto, vale a gente lembrar que ela é conhecida pelas GPUs, né, pelas placas de vídeo, mas ela tem negócios também no segmento de servidores, com soluções para inteligência artificial, para automóveis autônomos e assim por diante. Então, ela é grande em vários setores. E aí, de modo geral, a galera pensou, putz, eles estão vindo para dominar o mundo, sabe? Foi mais ou menos essa impressão que ficou no ar. E aí, obviamente que começou a ter vários questionamentos, né? Principalmente de órgãos reguladores de vários países, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na própria China, que nem foi comentado agora há pouco. E no caso, por exemplo, do Reino Unido, tinha até uma impressão por parte do governo que poderia haver uma espécie de risco à segurança nacional, porque parte das soluções da ARM são empregadas em sistemas de segurança do país, né? Então, tinha uma série de questionamentos. Aí, no fim das contas, foi tanta pressão negativa que a NVIDIA desistiu do negócio, né? Foi em fevereiro desse ano, e aí isso, obviamente, obrigou a SoftBank a pensar numa nova estratégia, né? Que aí seria de colocar a empresa na bolsa de valores, né? Mas aí já muda tudo, né? Porque é como se a NVIDIA tivesse admitindo a derrota, sabe? Mas é engraçado porque não houve nenhum efeito negativo para a empresa na bolsa, por exemplo. A NVIDIA ela entrou nessa meio que numa história assim, se colar, colou, sabe? Se der certo, maravilha, se não, a gente segue o jogo. E não deu certo, eles estão seguindo o jogo e muito bem, né? Eles continuam investindo bastante em GPUs e, obviamente, nas outras áreas, com destaque para inteligência artificial. Mas eu também acho que não seria muito legal esse negócio ter saído, porque, assim, apesar da NVIDIA ser uma empresa que eu admiro muito, por todo o histórico dela recente, por ser uma empresa com tecnologia que está em constante evolução, eles transmitem uma noção de seriedade que é permanente, e realmente fica a sensação de que poderia haver uma concentração de poder no mercado, sabe? E aí eu não sei até que ponto isso seria positivo. Então, a NVIDIA saiu fora, seguiu com a vida dela e pra mim tá melhor assim. Aí, obviamente que a empresa que vai no futuro comentar se realmente teria sido valido a pena fechar esse negócio, né? Mas, sei lá, 40 bilhões de dólares é muito dinheiro e de repente ela poderia criar alguma inimizade no mercado, poderia ser um tiro no próprio pé no longo prazo. Então, tá bom do jeito que ficou.
Realmente não dá pra saber como que a NVIDIA ia atuar ali no comando da ARM, mas, enfim, se der certo esse plano novo do SoftBank de colocar a empresa na Bolsa de Valores, é esperado que isso aconteça até o final de março de 2023, aí tá ótimo, porque daí não estaria no controle de uma empresa que pode ter conflito de interesses ali. Só que abrir o capital da empresa, colocar na Bolsa de Valores, também não é garantia de que ninguém vai controlar a empresa. Ó, o Twitter é uma empresa de capital aberto, viu? Primeira coisa que eu lembro, assim. Vamos colocar na bolsa, aí o capital é diluído, né? A galera não vai conseguir comprar muitas ações, assim. E aí o problema regulatório também já é, né, nem sei na verdade o que muda, mas se tá listado ali, uma outra empresa pode ir comprar uma fatia relevante da ARM, e é por causa desse risco também que começou esse papo no mercado, né, essa ideia de criar-se um consórcio para controlar a empresa. Quem tem batido um pouco mais nessa tecla é justamente a Qualcomm, que é a marca talvez a mais dependente ali da tecnologia da ARM. O CEO da empresa, o brasileiro, inclusive Cristiano Amon, já afirmou que tem interesse em ter ações da ARM. Ele afirmou ao Financial Times que a Qualcomm poderia investir na empresa, já que a ARM se tornou um ativo muito relevante. Segundo o Amon, a Qualcomm não faz questão de ser a única empresa que tem fatias da ARM, então outros players poderiam também investir e assegurar uma espécie de neutralidade para essa empresa de tecnologia de chips aí. Parece o mundo ideal, né? Várias empresas podendo comprar um pedacinho ali da ARM e óbvio que uma acaba anulando um pouquinho a outra ali. A ARM tem que continuar servindo seus próprios interesses. E isso é só mais uma evidência de como a ARM se tornou tão crucial para o mercado mundial de semicondutores, porque é uma coisa que eu não lembro de ter visto a criação de um consórcio para defender a neutralidade de uma empresa de tecnologia. É meio novo para mim isso. É muito louco, empresas se reunindo para fazer o bem de todos ali, porque é importante a competição, a gente sabe que é importante, mas, né, tipo, as empresas se unindo assim, vamos jogar dinheiro aqui, é importante e tal, e eu achei até, nossa, será que isso tem alguma chance de dar certo, né, porque me parece bom demais pra ser verdade, mas o negócio tá avançando até, né, tem mais duas empresas que, pelo menos, já se manifestaram favoráveis ali a esse arranjo que a Qualcomm pensou. Então, a SK Hynix, que é uma fabricante de chip sul-coreana, né, bem grande, faz principalmente memória, já sinalizou de forma positiva sobre, né, essa possibilidade de consórcio, talvez participe ali. E olha só, Pat Gelsinger, né, CEO da Intel, fizemos um episódio aí sobre nova Intel, ele também falou numa reunião de investidores que se rolar esse consórcio aí, né, de, vamos se juntar pra, né, controlar a ARM e tal, ele tá interessado em participar. E a Intel também licencia a ARM, né, não é uma empresa que, a gente tem o x86, então foda-se a ARM e tal, não, eles também, até porque nessa nova estratégia, eles também passariam a fabricar chips de outras empresas que, né, invariavelmente devem usar a ARM também e outras arquiteturas. Então, a Intel de hoje, ela tá caminhando pra ser bem diferente da Intel de antes, que fazia tudo e tudo mais, né? Então, SK Hynix, né, gigante de memória RAM, e Intel, não tem nem o que falar, a principal referência aí, estão sinalizando essa possibilidade de cooperação, então nomes bem grandes, então é algo bem relevante e é um mercado bastante competitivo, então são dois nomes muito grandes aí, sinalizando que, né, estão dentro se rolar, então é bem importante pro futuro da ARM, pra não ficar nas mãos de uma única empresa, quem sabe rola, né? Pode ser que role, na minha opinião não deveria rolar, né, porque eu acho que a ARM tá muito bem do jeito que está. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a SoftBank, assim, ela tá querendo se livrar da ARM por várias razões, e uma delas é o fato de que esse não é um mercado que eles dominam. O SoftBank não tem experiência prévia com o segmento de semicondutores, então existe o risco de, no longo prazo, eles terem alguma complicação com isso e necessitarem de investir valores muito altos para desenvolver uma nova arquitetura, por exemplo, e isso pode minar todo o negócio deles, porque no final das contas o SoftBank é uma companhia de investimentos, então eles estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que desenvolver tecnologia. É claro que toda empresa está ali para ganhar dinheiro, mas aí no caso, quando a gente fala da Intel, AMD, Samsung, etc.,
etc., a gente está falando de empresas que vinculam isso não ao valor investido, né, mas ao desenvolvimento do próprio produto. Você tem empresas e você tem fundos de investimento. O SoftBank, ele controla ativos, ele investe. Ele administra por consequência, mas não é o foco principal. Acho que é isso que você está dizendo. Uma AMD, uma Samsung, é tipo assim, o nosso foco é administrar o nosso negócio, é gerar inovação, criar novos produtos. E aí, uma empresa que entra investindo em startups, em empresas promissoras, o objetivo é comprar barato, desenvolver e vender em um certo ponto. Então, meio que não existe outra opção. A ARM vai sair das mãos do SoftBank, aparentemente, e as cartas estão na mesa. As opções são essas: abrir capital, ser vendida e controlada por uma empresa só. Abrindo capital tem o risco também de uma empresa só ir lá e comprar uma fatia muito grande. Aí surge essa ideia da Qualcomm, parece ser um meio termo. Ainda é uma empresa que ainda fica sem um controle, que pode rolar conflito de interesses ali, né? Controlar essa tecnologia que é tão importante para o mercado, e a tecnologia fica à disposição de todos. É bem isso. E é válido lembrar, só para complementar essa fala do Mambilon, que a ARM não é uma empresa que tem prejuízo, assim. Ela é uma empresa rentável, está há muito tempo no mercado, e ela tem, como já ficou claro para todo mundo, uma linha de produtos, uma linha de serviços que é muito consistente, né? Porque esse segmento de licenciamento de tecnologia funciona muito bem, e ela é referência nesse assunto. Aí, nesse ponto, a gente pode lembrar o seguinte, que a Intel, então, não poderia, de repente, trabalhar com licenciamento também? Ela pode, na verdade, ela até faz isso, né? Só que em circunstâncias diferentes. E com isso eu quero dizer que licenciamento não é o negócio principal da Intel. Então, quando a gente pensa em participação numa empresa, que aí no caso seria a Qualcomm, a Intel e outras, eles estão ali mais, penso eu, mais para garantir que eles terão acesso à arquitetura da ARM, sabe? Porque isso é realmente importante em vários níveis. No caso da Intel, por exemplo, que nem o Riga já citou, ela tá com uma missão nova, né? Depois que o Pat Gelsinger entrou na empresa, ela mudou a forma de pensar e ela já cogita fabricar chips para outras empresas e tudo mais, e obviamente nisso aí vai entrar arquiteturas ARM. Então, para ela faz sentido, assim como faz sentido para Qualcomm, para Samsung, MediaTek e outras, por motivos óbvios, né? Elas já têm chips baseados em ARM. E só uma curiosidade, talvez as pessoas perguntem, então, será que a AMD paga para a Intel para usar x86, para fazer chips x86? Essa história é um pouquinho interessante porque, eu vou comentar rapidamente porque não é o foco aqui, mas quando a IBM começou a fazer o IBM PC ali na década de 80, ela fechou um acordo para ter os chips da Intel e ela colocou como condição que a Intel deveria permitir um segundo fornecedor. E esse segundo fornecedor foi a AMD, é por isso que ela até hoje tem ali, ela consegue produzir chips x86. Mas a AMD também é uma empresa que está pensando ali para frente, né? Então, obviamente, ela já tem esse segmento de chips, de GPUs, além de processadores, mas ela também, eventualmente, vai abraçar outras arquiteturas porque eles estão num movimento de crescimento que faz sentido abraçar outras arquiteturas, né? E essa vai ser a demanda do mercado. A gente, de repente, vai ter soluções mistas, sabe? A própria Intel já trabalha com um tipo de arquitetura que você pode misturar arquiteturas diferentes no mesmo chip. Então faz sentido que todos os players do mercado fiquem de olho nessa possível divisão da ARM, por assim dizer, e queiram participar desse consórcio, né? Então pode soar como uma ideia estranha pra gente, mas é algo que é bastante provável de acontecer. Então talvez demore um pouco, mas as chances são bem grandes mesmo, porque definitivamente a SoftBank não quer ficar com a ARM por motivos que já ficaram claros, né? Aí eu queria saber, né, a Qualcomm fazendo essa proposta de transformar a ARM num consórcio, só uma saída interessante, né? Não dá pra falar que não, é uma proposta interessante se for bem dividido, se for bem coordenado ali. Mas também, como eu já falei aqui, a Qualcomm é a empresa que mais depende da tecnologia da ARM. O Android domina o mundo nos smartphones e a maioria dos Androids utiliza chips Qualcomm. Tem também os da Samsung ali, né? Na verdade, se for pensar, o Samsung também é uma boa parte desse mercado. Mas, enfim, Qualcomm é uma das mais relevantes ali da ARM. O fato da Qualcomm levantar essa bola, queria até ouvir a opinião do Riga, e tá tão envolvida assim com a ARM, tá tão próxima da ARM, também é uma coisa que chega a preocupar, né? Sei lá, a gente tem que pensar em formas de garantir esse equilíbrio aí. Não sei se a Qualcomm pode acabar
acabar comprando uma parte maior? O que você acha, Riga? Eu acho que a Qualcomm pode acabar comprando sim uma parte maior, porque ela depende mais, né? Ela, assim como a Apple, ela também desenvolve coisas em cima da arquitetura ARM, né? Então, os Snapdragons mais caros, os mais novos, mais potentes, sempre tem alguma coisinha a mais pra ser melhor do que o design padrão da ARM, né? A ARM fornece o básico ali, mas a Qualcomm não pode ficar pra trás, né? Até porque a Samsung também tá desenvolvendo ali, agora tem parceria com a AMD, então são empresas que tem muito interesse envolvido ali, mas tem que ver como que seria esse modelo, né? Eles não divulgaram muitas informações, mas eu realmente não gosto da ideia de ter, tipo, uma protagonista, né? E a Qualcomm é uma empresa que eu costumo falar que é uma empresa de muitos engenheiros e muitos advogados, né? Licenciamento, né? Então já acompanhei muitos lançamentos da Qualcomm e muitas vezes o porta-voz, né? Algum executivo que você vai conversar pra falar sobre a arquitetura do processador, pedir algum detalhe e tal, é um engenheiro, né? É um cara que, muito provavelmente estava envolvido ali na construção, no projeto do chip. Isso é muito legal nesse tipo de empresa. Intel também tem muita gente assim. Intel e Qualcomm são empresas bem parecidas nesse sentido, né? De ser uma empresa meio que de engenheiros. Cristiano Amon é engenheiro, né? Formado pela Unicamp aqui. Mas tem essa parte de advogados, né? Que é essa parte de... Gente, tem que ganhar dinheiro. Aqui a gente faz dinheiro, né? Desenvolve tecnologia, patenteia essa tecnologia e ganha dinheiro. Você entra na sede da Qualcomm, lá em San Diego, tem vários prédios ali, mas um dos principais ali, que geralmente é mais visitado, tem uma parede ali de um monte de patente ali, né? Uma empresa que desenvolve muita tecnologia, vai ter um monte de patente ali pendurada, né? A parede das patentes da Qualcomm. Então me preocupa um pouco, tipo, se a Qualcomm tiver uma parcela muito maior. Que outras empresas que você acha que fariam parte desse consórcio que você acha que seria importante? Vocês e a Alecrim também? Acho que tem que ser um mix variado ali de empresas, né? Então, Qualcomm é uma empresa que desenvolve chips baseados em ARM. Legal. Aí coloca uma outra empresa, tipo Samsung, que também faz chips, mas faz muitas outras coisas também e que também depende de ARM, né? Então, você pensa, vamos desenvolver um relógio aqui, um Galaxy Watch novo e vai ter um chip pra ele. O chip provavelmente vai ser ARM. Então, já é uma empresa que faz outras coisas ali. E eu queria que a Apple não quis, né, comprar a ARM ali nesse modelo da NVIDIA ali. Mas seria legal também ter uma empresa ali. Acho que seria legal ter uma força, um equilíbrio de forças ali, né? Não tá só em empresas, em poucas empresas ali, né? Tipo, sei lá, Qualcomm, Samsung e Apple. E também não ter empresas só de um segmento, né? Tem muitas outras empresas que dependem de ARM, né? E a ARM, o modelo de negócios dela é licenciar. Então, quanto mais ela licencia e quanto mais tipos de dispositivos diferentes ela chega, tipo, seu roteador, sua calculadora, muito provavelmente é ARM, sabe? Então, vai muito além. E é importante que esse tipo de dispositivo também continue sendo licenciado, né? Se você for pensar, é tipo um laboratório pro mercado inteiro. Essas gigantes de tecnologia dependem desse laboratório, das ideias que saem dali, dos projetos que saem dali, eles alimentam o mercado inteiro. Então, é realmente complexo se isso aí ficar sob controle de alguma grande fabricante. O que ela vai fazer? Para qual direção? Um simples direcionamento já alteraria completamente os resultados da empresa, no sentido de as tecnologias que ficam disponíveis para os usuários, né? Porque é por conta dessa independência que essas tecnologias existem. A partir do momento que chega ali uma Intel, por exemplo, começa a controlar, e para a Intel é mais interessante que a ARM esteja focada em certas coisas, isso já altera completamente o mercado inteiro. Os chips que vão sair, que vão ser desenvolvidos, né? Então é realmente crítico esse movimento aí. Tanto é que se pudesse escolher, eu colocaria também a NVIDIA nesse consórcio. Eu não acho que seria uma boa ideia ela ter o controle total, mas se é para ter uma divisão de poder, digamos assim, eu acho que ela seria um ponto de equilíbrio, porque o negócio dela não é completamente dependente de ARM e, por outro lado, ela também é uma empresa que é muito focada em desenvolvimento. A parte de engenharia deles é muito forte, então eu acho que isso... Design das placas, né? De design, de otimização de desempenho, que é uma coisa que eles são excelentes. Isso em vários segmentos, tanto de gráficos para PCs, quanto de inteligência artificial, enfim, eles são muito bons nisso. Então seria interessante ter essa preocupação também dentro da ARM. Não que já não tenha, né? Mas se é para dividir o poder entre vários players, eu acho que a NVIDIA seria uma peça importante aí também.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. Aí você tinha a ideia da dimensão, né, do problema que seria a ARM ser adquirida por uma empresa só, o poder que ela exerce sobre o mercado todo, a influência que ela exerce, na verdade. Comenta lá com a gente na comunidade.tecnoblog.net qual você acha que seria o melhor caminho para a ARM, ou comenta lá também pelo Twitter, só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga E @ealecrim. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau. Até a próxima.